A igreja de Éfeso era irretocável nas liturgias. Todo padrão ético e moral era seguido à risca pelos irmãos de Éfeso. Eles enfrentam os homens maus, eles confrontam os falsos apóstolos, eles perseveram corajosos na missão. Tudo estava esteticamente em dia. Mas aí Jesus diz para eles que eles estavam caídos. Que adianta todo esse esforço para se parecer uma igreja se vocês não amam? Nós estamos na série As Sete Igrejas do Apocalipse, mas antes de nós lermos a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso, eu quero relembrar alguns pontos que eu considero importantes e relevantes sobre o livro do Apocalipse. Eu falo isso porque há várias interpretações sobre o livro e sobre o Apocalipse, como por exemplo, existe um grupo de irmãos que interpretam o Apocalipse como um livro escatológico. Isto é, eles tratam a narrativa, o livro do Apocalipse, como uma profecia que acontecerá no futuro, mais precisamente no fim de todas as coisas. Mas também existe um outro grupo que diz, que defende, que interpreta o Apocalipse como um livro já cumprido na história, principalmente os primeiros capítulos. E que os fatos que são abordados no livro já aconteceram no primeiro século. Porém, gente, em particular, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar o livro do Apocalipse assim. Porque para mim, o livro, ele não se cumpriu ontem e nem se cumprirá amanhã. Para mim, o livro do Apocalipse, ele está se cumprindo na história. É como se que em cada geração, as verdades, os princípios abordados no livro do Apocalipse, eles se repitam e em cada geração se repitam com mais intensidade. É assim que eu prefiro ver, porque isso traz verdades para o nosso agora. Então, o Apocalipse para mim não é um livro de ontem e nem um livro de amanhã. O Apocalipse é um livro para hoje. É para a igreja agora. E principalmente o que diz respeito às 7 igrejas da Ásia tratada no texto, ou no livro que nós vamos ler daqui a pouco. Eu falo das 7 igrejas do Apocalipse principalmente também porque existe uma outra interpretação sobre essa narrativa. É que alguns grupos, ou um grupo de irmãos acreditam que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos da igreja na história. Como, por exemplo, eles defendem que a igreja de Éfeso é a representação da igreja do primeiro século, da igreja primitiva. E que nós, a igreja atual, está vivendo o período da igreja de Laodiceia. Ou seja, que estamos no período da igreja morna. E, pensando bem, há um certo paralelo. Mas como para mim o Apocalipse é um livro de hoje, eu também interpreto as 7 igrejas como sendo a igreja hoje. Como nós falamos na semana passada, eu convido você a procurar o sermão da semana passada aqui no canal, são 7 endereços mencionados no livro, mas é uma igreja só. Por isso que para mim, 7 igrejas do Apocalipse não é 7 períodos da igreja, mas 7 modelos de cristãos dentro de uma mesma igreja. Como por exemplo, aqui na igreja Casa do Bem, pode haver cristãos parecidos com os irmãos de Éfeso. Como também pode ter irmãos aqui na Casa do Bem parecidos com os irmãos da igreja de Sardes. Um outro grupo aqui na mesma igreja parecidos com os cristãos de Laodiceia. E por aí vai. Então nós não identificamos com uma das igrejas. Nós nos identificamos com todas as igrejas, porque no final é tudo uma igreja só. Gente, o Apocalipse é um livro, isto é, ele nos indica que todas as igrejas estavam debaixo do governo do mesmo Senhor. E como o Apocalipse é um livro e não uma carta, tudo indica que todas as igrejas leram o mesmo conteúdo, inclusive os erros e acertos umas das outras.
Por isso que para mim as 7 igrejas do primeiro século é o significado da totalidade da igreja na história dela. Claro, gente, que eu respeito as outras interpretações, as outras maneiras de enxergar o livro, mas eu acredito ser mais relevante para a comunhão da igreja pensar na igreja como um todo. E nós vamos ver isto no decorrer da nossa série. Bom, dito isto, eu convido vocês para nós juntos lermos a mensagem de Jesus enviada para a igreja de Éfeso, que, como eu disse, não é uma mensagem para a igreja de Éfeso, mas uma mensagem para todos nós, uma mensagem para a igreja hoje. Então eu queria convidar você para juntos nós lermos. Livro do Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 a seguir, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como também eu odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Bom, gente, no mundo antigo, Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Era uma cidade muito comercial e também muito religiosa. Porque em Éfeso estava o grande templo da deusa Diana, conhecida também como a deusa dos Efésios. Era um monumento extraordinário, que chegou a ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, vocês imaginam comigo a peregrinação e o vai e vem de pessoas na cidade de Éfeso? Éfeso era uma cidade muito agitada, gente. O que era também uma grande oportunidade para anunciar o evangelho ali. Porque além de toda a peregrinação, Éfeso tinha cerca de 250 mil habitantes, o que para aquela época era muita gente. E isto é o que o apóstolo Paulo faz. Atos capítulo 19 nos conta que na sua segunda viagem missionária Paulo vai para Éfeso. Ele fica lá por aproximadamente 3 anos. E ele anuncia ali o evangelho e juntamente na companhia de muitos irmãos, como por exemplo Tito, Timóteo. E nessa missão, muitos irmãos que habitavam em Éfeso se converteram ao evangelho, através da pregação de Paulo e dos seus companheiros. E a conversão ali gerou uma paixão dos irmãos de Éfeso, que eles se entregaram de fato ao evangelho de Jesus. Eles tinham o mesmo desejo de seguir com muita paixão Cristo e a sua palavra. E este amor pelo evangelho resultou no avanço e no crescimento da própria igreja em Éfeso. Só que nem tudo era flores para eles, porque o crescimento da igreja também causou tumulto e muito conflito na cidade. Porque, gente, o avanço do evangelho e a conversão de muitos habitantes de Éfeso, os crentes de Éfeso, trouxe um prejuízo para o comércio religioso. Lembra o que eu disse? Em Éfeso tinha um templo muito famoso, de muita adoração, que era o templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios. Então, trouxe um grande prejuízo para aquela cidade, inclusive para aqueles que trabalhavam na prática religiosa. A narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e 20, nos conta que um ourive chamado Demétrio, que era comerciante de utensílios religiosos da deusa Diana, se sentiu lesado. Falou, a igreja está crescendo desse jeito, eles estão avançando e o nosso comércio está indo à falência. O evangelho começou a dar prejuízo para os religiosos. E é bem como diz o meu amigo Zé Bruno, o evangelho estraga a religião.
em todos os aspectos. Aí esse tal de Demétrio incitou o povo contra a equipe, contra os amigos de Paulo que estavam na missão em Éfeso, dizendo que eles estavam atrapalhando o comércio e enfraquecendo o poder também do templo de Diana. Aí aquele alvoroço, né, gente? O alvoroço foi tamanha, a confusão foi tão grande que eles começaram a gritar, e gritaram por muito tempo: grande a Deus a Diana dos Efésios, grande a Deus a Diana dos Efésios, para confrontar os discípulos de Jesus. E não bastasse isso, eles queriam levar os companheiros de Paulo a júri popular. E foi neste contexto que começou a igreja de Éfeso. Uma igreja que nasceu com grandes dificuldades e perseguição, tumultuada, mas cheia de amor pelo Evangelho, cheio de paixão pela causa de Cristo. E é esta igreja que nasce em Atos 19, no período do 50º ano depois de Cristo, no ano 50 depois de Cristo. É essa igreja que recebe a mensagem através de João, que estava na ilha de Patmos. Era uma igreja consistente, muito responsável, que lutava para preservar o evangelho de Jesus no meio de tanta idolatria. E Jesus, na mensagem, chega até a elogiar este comportamento dos irmãos aos Efésios. No capítulo 2, verso 2, Jesus diz, lembram? Conheço a obra de vocês. Jesus chega a dizer que sabia o esforço deles para se preservarem no propósito diante de todos os sofrimentos que eles enfrentavam. Jesus também diz para eles aqui na carta do Apocalipse, ou no livro do Apocalipse, que eles não suportavam e nem toleravam a maldade dos homens e que eles, olha isso aqui, confrontavam aqueles que diziam ser enviados por Deus, mas não eram, aqueles que diziam ser apóstolos, mas mentiam. Eles colocavam à prova aqueles que diziam ser mensageiros de Jesus. Olha só. Além de toda essa bravura da igreja de Éfeso, o texto diz que eles não suportavam um grupo chamado grupo dos Nicolaítas. E este grupo, eles queriam profanar os irmãos. E eles eram opositores ferrenhos deste grupo que queria profanar a igreja. E mais do que isso, o próprio Jesus diz no capítulo 2, nós lemos, que eles suportavam a luta e enfrentavam as dificuldades por amor ao evangelho. Isto sem desmorecer e sem desanimar. Isso nos mostra que a igreja de Éfeso era irretocável nas liturgias. Todo padrão ético e moral era seguido à risca pelos irmãos de Éfeso. Eles enfrentam os homens maus, eles confrontam os falsos apóstolos, eles perseveram corajosos na missão, só que o zelo deles, a organização deles, toda a ortodoxia que estava em dia, o culto que estava em dia, tudo ok, as cadeiras no lugar, os instrumentos todos bem alinhados, a iluminação bem sincronizada, enfim, tudo em Éfeso estava muito bem encaminhado. Toda a organização e toda a liturgia e a ortodoxia, isto é, todo o ensino, seja ela para edificação ou confronto, estava em dia. Tudo estava esteticamente em dia. Mas aí Jesus diz para eles que eles estavam caídos. Como assim? Uma igreja impecável na tradição, mas caída? Pois é. A gente pode até perguntar, como que pode, né? Uma igreja ética estar caída? É que de tanto zelo com as defesas morais e com as práticas religiosas, o coração deles endureceu. Jesus disse no verso 4 do capítulo 2 que tinha contra eles, que eles abandonaram o primeiro amor. Isso significa que para Jesus, uma igreja que não ama é uma igreja caída.
Pode até ter uma ótima teologia, pode até ter uma ótima organização, pode ser impecável nos seus planejamentos, pode ter uma liturgia invejável, mas se não tiver amor, todo este esforço é em vão. A igreja de Éfeso, ela caprichou muito, mas ela caprichou tanto na estética, tanto na aparência, que eles se enfraqueceram no cuidado do coração. Olha o que diz o texto. Eles confrontavam os falsos apóstolos. Eles não toleravam a maldade dos homens. Faziam tudo certo. Mas Jesus vai dizer, vocês fazem tudo corretamente, mas não têm amor. Escute o que eu vou te dizer aqui. Toda correção sem amor não salva. Todo confronto sem amor machuca e não cura. Jesus estava dizendo para eles que o que adianta todo esse esforço para se parecer uma igreja se vocês não amam? Meus irmãos, Deus nunca foi visto nas liturgias. Deus nunca foi visto nos padrõezinhos institucionais. Deus é visto no amor. Foi isto que Jesus disse aos seus discípulos em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Sem amor, gente, não há comunhão. Portanto, se não há comunhão, não existe igreja, mesmo que ela carregue todas as liturgias institucionais de uma igreja. Paulo escreveu a mesma coisa a uma igreja estética do Novo Testamento, que foi a sua primeira carta aos irmãos de Corinto. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai dizer assim, eu posso falar todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos. Eu posso profetizar, posso conhecer todos os mistérios. Posso ter a fé maior do mundo. Posso. Posso até dar o meu corpo e o meu dinheiro em favor dos outros. Mas se eu não tiver amor, disse Paulo em 1 Coríntios 13, é lata vazia, não presta para nada, é bolha de sabão, é nada de nada, é névoa, é vapor. O que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso é que eles caíram no principal, no fundamental, eles caíram no amor. Então eu poderia dizer aqui hoje, sem medo de errar, é melhor fechar a porta do templo. É melhor ir voltar todo mundo para casa e repensar a comunhão. Porque onde não há amor, não há Deus. Onde não existe vínculos de afeto, Deus não está ali. Então, o que fazer? O texto vai dizer o que fazer, Elter? Sim. Jesus vai indicar à igreja de Éfeso o problema central deles, mas também vai dar a eles um caminho. Jesus diz o que fazer. Ele disse assim para os irmãos de Éfeso, arrependam-se e voltem a ser quem vocês eram. Voltem a realizar as práticas que anteriormente vocês realizavam e deixaram. Pessoal, nós estamos precisando deixar um pouco de lado os cursos, os métodos de crescimento, os aprimoramentos litúrgicos, para nos dedicarmos um pouquinho mais à bacia, à água e à toalha. Jesus disse para os crentes de Éfeso, se vocês não me ouvirem e voltarem a se relacionarem em amor, eu moverei o candeeiro ou o candelabro. Isto é, Jesus está dizendo para eles, se vocês não voltarem a amar, vocês deixarão de ser minha igreja. Vocês não serão mais o meu povo se vocês insistirem a priorizar os métodos, as liturgias, em detrimento do afeto e do amor uns pelos outros. E esta mensagem continua ecoando no seio da igreja até hoje, por isso que é a igreja, o princípio, por isso que a mensagem do Apocalipse é para agora. Deus continua dizendo, eu não me impressiono com os seus cultos, eu não me impressiono com os seus cânticos, eu não me impressiono com o crescimento de vocês. Eu não me impressiono com o número de filiais, eu não me impressiono com as estruturas.
Eu não me alegro, Jesus dizendo para os irmãos de Éfeso, com as suas corretas teologias ou com os seus sistemas impecáveis. Eu desejo tudo isso, Jesus disse, mas que seja pautado e fundamentado no amor e na compaixão. Hoje, Jesus está nos chamando de Éfeso, a igreja que caiu por não amar. Talvez estejamos mesmo enrijecidos pelas muitas liturgias. De tanto cumprir as tarefinhas religiosas, o amor endureceu dentro de nós. E o que precisamos hoje é ouvir o que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Se arrependam e voltem às primeiras práticas. E Jesus termina dizendo no verso 7, aquele que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Olha isso aqui. Que se encontra no paraíso de Deus. Adão foi impedido no Gênesis de ter acesso à árvore da vida porque pecou contra Deus. Mas aqueles que se arrependerem na prática do amor voltará a ter acesso a esta árvore que o pecado afastou. Em outras palavras, Jesus está dizendo, aqueles que encontrar vitória no arrependimento e voltar a amar, este também encontrará vida para sempre. Então, se você tem ouvidos para ouvir, por favor, ouça. O que o Espírito diz hoje, diz agora, para nós, que somos a sua igreja.